de programação, o que a gente aprende na faculdade são um Java mais científico, né? Não vê interface gráfica lá. Muito poucos cursos apresentam o Java como aplicativo, linguagem para desenvolvimento de aplicativos comerciais, né? E o nosso foco aqui não é científico, o nosso foco é totalmente comercial. Então nós não vamos ver, obviamente nós vamos utilizar o System println para alguma coisa, pode ser que a gente venha utilizar o JOption Pane para mostrar alguma coisa, mas o nosso foco é voltar para a interface gráfica mesmo, né, para interface de interação do usuário. O nome desse, dessa categoria de aplicação são aplicações GUI, né, que vem de Graphic User Interface. E esse Graphic User Interface é que facilita a interação do usuário com qualquer aplicação. Vamos deixar de balela aqui, vamos voltar logo para o que interessa. Vou aqui no Google novamente e vamos ver a documentação do Java. Não se estranhe de eu estar sempre procurando no Google. Isso é uma técnica, uma estratégia para facilitar o entendimento do aluno, para que qualquer dúvida que ele tenha, primeiro ele procure no Google, para depois ele vir tirar o questionamento com o professor. Isso facilita, inclusive, para a autodidata do aluno. Alguém está sem áudio aí? Tem aluno que está reclamando de estar sem áudio. O áudio está interrompido para alguém? Olá. E agora? Certo, né? Vamos dar continuidade. Então, voltando aqui, eu estou sempre procurando no Google justamente para facilitar a autodidata dos alunos, né? Para que os alunos possam ter aí um primeira curiosidade de procurar no Google para depois postar as dúvidas no fórum lá, né? Que a gente vai ter do curso. O que a gente precisa saber aqui é o Java Standard Documentation. Aqui a gente tem aqui, ó, o Oracle Java Doc, né? Aqui embaixo a gente já tem um link aqui também, ó, que a gente tem aqui a documentação do Java. Lá no próprio, onde fizemos o download do JDK e do JRE, tem a opção para fazer download do pacote de documentação. Porém, aqui ele já está online, já está organizadinho, vamos utilizar essa que está online. Aqui a gente tem os pacotes do Java, né, com todas as classes do Java. Temos os mais diversos pacotes do Java, Java Útil, Java AWT, né, Java Lang, os mais diversos pacotes do Java, né, e temos aqui logo de cara, né, o Java AWT, né. Esse AWT, né, se a gente clicar aqui, ele é o Abstract Window Toolkit, né? É uma ferramenta, um framework de desenvolvimento do Java que permite a gente criar interfaces gráficas. As interfaces criadas pelo o AWT são as mais primitivas possíveis, certo? Dessa forma, a configuração e o look and feel dessas interfaces gráficas são herdadas do próprio Windows, né? Isso vai de acordo com o sistema operacional. Por exemplo, se você estiver desenvolvendo para o Linux, ele vai aparecer a janelinha exatamente como o Linux mostra as outras janelas dele. Se você estiver desenvolvendo para o Windows, ele vai mostrar com o mesmo layout do Windows, né?
Ou seja, ele não é fortemente tipado em questão de layout. Ou seja, ele traz a própria interface do sistema operacional. Isso às vezes facilita, né, que aí no caso não precisamos de criar interfaces e look and feels próprios para poder modificar isso. Né? Mas obviamente durante o curso a gente vai aprender como criar as nossas próprias interfaces, né, nosso próprio estilo de interface. Né? Isso vai ser mais para o final do curso. Mas o nosso foco agora é entender como as interfaces gráficas do Java AWT são montadas. Né? Primeiramente, apesar de eu ter solicitado para vocês baixarem o Eclipse aí, a gente vai fazer um exercíciozinho básico aqui, né? E vocês podem fazer aí também. Quem já tiver com o Java instalado, tudo certinho, podem fazer, né, esse exercício. Vamos criar uma classe. Eu abri aqui o bloco de nota. Vamos criar uma classe aqui, certo? Vou primeiramente criar uma pasta para a gente trabalhar com isso, né? Vou excluir aqui alguns arquivos. Vou criar aqui a minha classe. Para criar uma classe no Java, né? O Java é uma linguagem orientada a objeto e trabalha com o conceito de classes e objetos. Mais para frente a gente vai entender como funcionam esses objetos, né? Mas só para a gente já ver aqui como que podemos criar aqui uma interface, né? Vamos criar uma classe chamada public. Deixa eu ver aqui. Primeira janela. Pronto. Primeira janela. Vai ficar public class primeira janela. Para quem não conhece a sintaxe da programação Java, com isso aqui a gente está criando uma classe. É importante ressaltar que o mesmo nome que eu defini na classe aqui precisa ser o nome do arquivo, né? Em alguns casos esse nome é levado em consideração, né? Há casos em que o nome do arquivo não vai importar, mas para o nosso exemplo aqui ele importa, né? Então vai ficar a primeira classe.java. Vou salvar aqui. Se a gente olhar aqui atrás, nós já podemos visualizar a nossa classe. E para iniciar o Java, em C a gente precisa ter o int void main, sei lá, o int main, né? No Java nós precisamos ter o public static void main. Ele recebe como parâmetro uma string, uma rede string, né, de argumentos, e como ele é void, ele não retorna nada. Opa, esqueci que eu não estou utilizando o Eclipse aqui. Então vamos dar uma formatadazinha bonita aqui. Pronto, veja, eu criei uma classe, né, criei o nosso public static void main, e agora eu posso fazer um teste disso, né? System.out.println, passo como parâmetro aqui teste da classe. Isso só para a gente fazer um teste se a compilação funcionou, né? Vou salvar isso daqui, né? E vou abrir o prompt aqui. Vou direcionar para o diretório onde está o prompt. Aqui ficou errado aqui. Salvar novamente. Vou direcionar para o diretório D, né, para a unidade D, cd curso Java SE, vou dar um dir. Aqui eu tenho o primeira janela.java, né, vou compilar esse cara. Aí entra aquela ferramenta que a gente tentou configurar lá no path, lá, né, que a gente configurou no path, que seria o Java C. Java C
primeira janela, ponto Java. Feito isso, a compilação ocorreu perfeitamente. Se eu quero ver o resultado disso, basta eu dar um Java primeira janela. Eu posso até tirar o ponto classes daqui. Pronto, ó, teste da classe. Foi o que a gente digitou ali, certo? Bem, vamos apagar isso daqui e vamos criar uma janela de fato. A primeira janela de uma aplicação Java, tá vendo esse bloco de notas aqui, ó, é uma aplicação, certo? E ela está aberta. Ela poderia ter sido desenvolvida em Java, né? E ela está aberta aqui. Se a gente executar, criar um frame, seria como eu estivesse criando esse bloco de nota, né? Vou criar um frame aqui, um objeto frame, certo? Esse objeto frame será essa janela principal da minha aplicação Java, né? Da minha interface de aplicação do Java. Existem duas possibilidades no momento da criação desse frame, né? Na verdade, existem várias. Como que a gente pode entender isso, né? O que eu quero utilizar é a classe frame para eu criar a minha interface gráfica. Como que eu vou saber quais são as possibilidades que eu tenho para esse construtor, né? Se eu abrir aqui a documentação, né, vou procurar aqui por frame, né, eu tenho aqui a classe frame, vou acessá-la. Eu vou ter aqui, né, na documentação como é formada essa classe. Eu tenho toda a documentação. O que me interessa nesse exato momento é o que tem dentro do construtor, né? No construtor do frame a gente tem 4 possibilidades. Dele vazio, como está lá. Eu passando qual layout será utilizado, né? Eu passando o título que eu quero para a página, eu passando o título e o layout que será utilizado, certo? São essas as opções do meu frame. Voltando lá, vamos passar apenas o título, né? Aqui no título a gente vai colocar título da minha aplicação. Feito. Nesse exato momento, se eu mandasse compilar, eu teria primeiro um erro, porque eu não importei o pacote frame, né? Ele não sabe quem é frame. No Java, a gente usa um conceito chamado importar pacotes, que seria import Java, né? Se a gente olhar lá na documentação, o frame ele está dentro do pacote Java AWT frame, né? Então eu teria que importar o java.awt.frame. Pronto. Aqui, né, se eu salvar e vir aqui no meu console, vou compilar, compilou sem reclamar e vou executar. Veja que o que aconteceu foi o seguinte: ele abriu a minha janela e fechou logo em seguida, né? Porém, vocês não viram nada, né? E nem eu mesmo não vi. Isso acontece porque eu apenas instanciei o objeto, só criei o objeto frame. Aqui na documentação do frame a gente vai ver, ó, nós podemos ver que ele tem uns métodos, alguns atributos que podem ser mutáveis, né? Podem ser mudados, né? E um deles, que é um dos mais importantes, é o atributo visible. Ó, is visible, set visible, né? A gente tem aqui esses componentes, esses métodos para mudar a visualização do frame, né? Para isso eu preciso colocar aqui, né, frame.setVisible e passar como parâmetro true, que é para ele de fato ser visível. Vou salvar aqui, né, compilar
e executar. Olha lá a minha janelinha, que gracinha, né? Consigo aqui ampliar, inclusive, né? Consigo esticar ela. Veja, eu tenho aqui minha janelinha, o título da aplicação, foi o título que a gente deu para ela aqui, né? Tá aqui. Aí agora a gente tem, só que agora a gente se prendeu em dois detalhes bastante importantes, né? Primeiro deles, a minha janela não é possível de ser fechada, porque esse botão está desabilitado, certo? E o segundo deles, ela abriu em miniatura lá em cima no canto, né? Primeiramente, vamos resolver o problema dela ser fechada. Dando um Ctrl C aqui no próprio console, eu vou interromper o processo. Pronto, fechei a minha aplicação. Aqui nós vamos modificar o tamanho do frame para poder ele já abrir no tamanho que eu quero, né? Isso vai acontecer da seguinte maneira: eu vou dar um frame.size set size e vou passar como parâmetro a altura, a largura e a altura, né? Primeira largura, eu quero uma largura de 450, 450, e a altura que vai ser de, vamos colocar aqui 300. Pronto. Com relação ao botão fechar, isso a gente vai ver quando nós estivermos aprendendo a utilizar os eventos dos botões, certo? Mas a princípio vamos fazer essa configuração aqui para abrir do tamanho certo. Aqui, vamos compilar e vamos executar. Pronto, a minha janelinha já abriu do tamanho correto, certo? Pronto. Eu vou deixar aqui esse exemplo enquanto vocês copiam e façam os testes aí. Quem encontrar alguma dificuldade nisso daqui, né, por gentileza, reportem. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso daqui. Vou deixar a classe em cima e os comandos aqui que eu utilizei digitado embaixo, certo? Eu vou pausar a gravação só um pouquinho enquanto vocês fazem essas atividades aí.